compartilhado a palavra? Amém, queridos? Hoje, nosso foco nessa manhã de domingo é falar um pouquinho para você sobre o próximo passo que Deus deseja que você dê. Quantos sabem que Deus tem um caminho preparado para você? Você já percebeu onde você estava e até onde Ele te trouxe? Quantos se alegram pelo caminho que Deus já fez você percorrer? Eu quero hoje fazer essa pergunta para você. Qual será que é o próximo passo que Deus tem para você? A gente vai utilizar uma história bíblica onde Jesus é o grande protagonista da história, mas nós vamos ser apresentados a algumas pessoas muito famosas e muito importantes que para mim e para você fazem toda a diferença hoje. São os primeiros seguidores do Senhor Jesus. Uma coisa que fica muito clara quando você lê os evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João relatando a vida de Jesus, a sua obra, o seu ministério, é que, aliás, duas coisas, mas eu quero colocar a primeira para você, que pode chocar algumas pessoas, mas é isso aqui: ser um pecador não impede você de seguir Jesus. Não te desqualifica para seguir a Jesus. Já parou para pensar nisso? Que na verdade é um pré-requisito para você seguir a Jesus. Todo mundo que começou seguindo a Jesus começou sendo um pecador. E em Cristo Jesus você é justificado. Alguém diz amém? Mas é uma realidade importante demais que a gente precisa absorver. Porque você tem uma história, você tem um passado, você tem as coisas que você fez, você tem as coisas que fizeram com você. E eu queria que você guardasse isso. Ser um pecador não pode, não consegue te desqualificar e não impede você de seguir a Jesus. Na verdade, todo mundo que um dia decidiu segui-lo, começou nessa condição. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, o seu passado, o que você fez, seja o que for, não te tira, não te desqualifica de seguir a Jesus. Em segundo lugar, e graças a Deus por isso aqui, alguém pode dizer um glória a Deus bem alto, né? Em segundo lugar, ser um incrédulo também não impede você de seguir a Jesus. Eu sei que estou deixando algumas pessoas confusas. Como assim, pastor? Nós achamos que seguir a Jesus começa com crença, mas não. Para você ter uma ideia, até os seus primeiros seguidores, no final, todos eles deixaram de crer. Todos eles, no final, a Bíblia faz questão de narrar, se tornaram incrédulos. Quando Jesus morre, todos eles deixam de acreditar. E eles só voltam a acreditar e acreditam com toda intensidade, com toda a força, após a ressurreição. Que deve ser a base de toda e qualquer, de qualquer pessoa na fé cristã. Não é apenas uma ideia, não é apenas um pensamento, não é apenas um livro, mas é um evento muito importante que aconteceu. Jesus ressuscitou. Que expectativa, que esperança eu e você temos de saber que a vida não termina na morte, mas Ele tem ressurreição para todos aqueles que confiam e creem nele. Alguém diz amém? Todos os seus seguidores, no final, quantas oportunidades eles tiveram, né? Mas eles se agarraram em Jesus até o final. Mas quando Jesus morre, tudo que ele havia pregado até ali tinha a ver com ele. Quando ele morre, não faz mais sentido segui-lo. Se Jesus tivesse Facebook naquela época, todo mundo ia clicar lá em deixar de seguir. Como aconteceu. Todos eles deixaram de seguir a Jesus. Mas eu queria que hoje você soubesse, com base na própria história bíblica, você pode começar a seguir Jesus, independente do quanto que você acredita sobre Ele, do que você acredita sobre Ele, independente do que você já fez na sua vida, de qualquer que seja a sua história. Seguir a Jesus não começa com crença, não começa com fé, começa com informação a respeito dEle. E eu oro para que nessa manhã Deus fale fortemente ao seu coração sobre isso. Amém? Vamos falar um pouquinho dos quais foram os primeiros seguidores de Jesus. Lá no primeiro século, os primeiros seguidores de Jesus, ou PG de Jesus, né? O primeiro pequeno grupo dele, tinha pequenos empresários, funcionários da Receita Federal, patriotas, militantes, homens e mulheres, intelectuais e operários, e educados e iletrados. Esse pessoal todo, com essas várias classes, faziam parte do grupo mais próximo de Jesus. Você vai ver que ele chama todo tipo de gente. E eu coloquei aqui destacado homens e mulheres, porque naquela época mulheres em geral nunca podiam se associar a qualquer grupo. Jesus é o primeiro que abre essa porta para que mulheres estejam envolvidas de uma maneira muito
intensa, de uma maneira muito expressiva no seu ministério. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso antes, mas Jesus inclui, Jesus não exclui. Em segundo lugar, eu botei o que muitos não sabem, mas muita gente educada. Naquela época, a grande maioria, a grande massa era analfabeta, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, quase que todo mundo, mas existiam pessoas educadas. E talvez você chegue em algum momento na sua vida e seja questionado em relação a isso. Acreditar que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus, que a gente chama, ou os evangelhos são relatos reais, e acreditar que esses homens foram capazes de escrever numa língua que não era fácil, que era a língua grega. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para cada um deles você vai descobrir que há uma história diferente. Alguns deles, por exemplo, o livro de Marcos, muita gente acredita que foi Pedro, testemunho ocular, que ditou para esse rapaz chamado João Marcos, que era um estudioso. O livro de Mateus traz um momento onde um homem chega até Jesus e fala: eu sou um escriba e eu quero seguir você aonde você for. Onde for eu vou. E você vê que Jesus, isso é apenas um exemplo, atrai pessoas muito bem educadas e muito bem informadas. Um escriba era um cara que sabia pelo menos 2 línguas e sabia escrever muito bem, meticulosamente, e era alguém organizado nos seus estudos. Então, pessoas muito bem educadas também seguiram a Jesus. E com certeza foram responsáveis pela multiplicação, né, pela cópia fiel daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus estabeleceu. E esse aí é um pouquinho, né, do PG de Jesus. E hoje a gente vai conhecer alguns dos seus primeiros seguidores, dos seus seguidores mais famosos. Para quem está começando hoje, nós estamos no início ainda de uma campanha de 90 dias. E nos últimos domingos a gente falou de 2 episódios marcantes no ministério de Jesus. Quando ele entra para as páginas da história e ele é batizado por João, ele aparece pela primeira vez publicamente e é revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João o batiza e Jesus, a Bíblia diz, né, logo após o seu batismo, a voz de Deus é ouvida: esse é o meu filho amado. O Espírito Santo vem sobre ele. E Jesus não começa o seu ministério imediatamente, pelo contrário, ele desaparece, ninguém sabe para onde ele foi, mas a Bíblia diz que ele vai para o deserto, vai passar 40 dias em jejum, e vai dirigido pelo Espírito Santo com o propósito de ser tentado por Satanás. Você sabe qual é a grande tentação? São 3 grandes tentações, todas elas têm a ver com Jesus abandonar os princípios e os caminhos do reino de Deus, de como Deus vê as coisas, de como Deus enxerga as coisas, para absorver e abraçar os princípios e ideais dos reinos desse mundo e abandonar o reino de Deus. Essa é a tentação, e é uma grande tentação, e é a mesma tentação que eu e você experimentamos o tempo todo. Adotar o estilo de vida, o padrão de pensamento, o sistema desse mundo, ao invés de abraçar o sistema, o padrão e os princípios do reino de Deus. E a Bíblia diz que depois que Jesus é tentado e vence todas as suas tentações, ele volta para a região da Galileia, onde ele vai finalmente começar o seu ministério. E diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. No início do seu ministério, porque João estava já com uma multidão de seguidores, e João atrai todo mundo para atrair atenção para Jesus, Jesus já começa o seu ministério com muita fama, e a sua fama rapidamente começa a se espalhar, a Bíblia diz. E o que ele fazia é que ele ensinava nas sinagogas. Aqui há algo muito interessante. Antes de começar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, Jesus sabia: eu preciso informar as pessoas. Jesus mais tarde, em João no capítulo 8, vai dizer o que eu e você conhecemos, como nos versículos mais famosos: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Jesus sabia melhor do que todo mundo que informação, verdade, liberta. E ele queria que o povo fosse livre, fosse liberto. O meu maior desejo é que todos os pastores que eu conheço, e todos os pastores que eu não conheço, abraçassem simplesmente esse princípio. O povo precisa ser liberto, e o que liberta o povo é a palavra de Deus. Eu e você precisamos ser cada vez mais livres, e o que nos liberta é a verdade da palavra. Então a primeira coisa que Jesus faz é ensinar. E ensinar significa: você não sabe algo, mas agora você pode saber, agora você pode conhecer. Eu não sei algo, mas agora eu começo a aprender.
E a partir daí o seu ministério começa. E todos o elogiavam. Outra versão diz, todos o louvavam. Jesus era elogiado por todo mundo. Tinha simpatia de todo mundo. Todo mundo gostava do que ele estava fazendo. E um dia, após o culto, após a sinagoga, um homem chamado Simão, ainda não era tão famoso, mais tarde você vai saber que ele se chama Pedro também, Jesus dá esse nome para ele, convida Jesus para ir almoçar na sua casa. Pedro era um desconhecido. Para ele, Jesus também não era tão conhecido. Ele estava apenas começando um relacionamento muito superficial. Jesus, depois que terminou o culto, né? Você quer almoçar comigo? Quer almoçar lá em casa? E Jesus aceita o convite, vai almoçar na casa de Pedro. Só que Pedro não fala para ele que Pedro tem um propósito naquele almoço. A sogra dele está muito doente. E Jesus vai lá, vê que a sogra está doente, fala com a febre que a sogra está sofrendo, uma febre muito alta, a febre vai embora, ela é curada. E que milagre tremendo. Quantos querem que Deus cure a sua sogra também? Levanta a sua mão. Vocês estão rindo o quê, gente? Isso é um milagre maravilhoso. Dependendo da sogra, né? A gente quer muita saúde. Mas veja o que diz no versículo 40. Isso aqui no mesmo dia. No mesmo dia. Jesus ainda está começando a conhecer Simão. Simão está ainda começando a conhecer Jesus. No final daquele dia, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus, olha só isso, quanto detalhe, todos os que tinham vários tipos de doenças. Ele curou a sogra de Pedro, ele consegue curar, ele fala e a doença vai embora, e ele os curou, impondo as mãos. Eu chamo a sua atenção para impondo as mãos, porque naquela época eles não entendiam tanto a respeito de germes, mas eles tinham entendimento que muitas doenças eram contagiosas, e mais ainda, naquele tempo, sem entendimento, sem conhecimento, então qualquer pessoa enferma ficava isolada, ninguém tocava nelas. E agora aparece Jesus tocando nos doentes. E para espanto de todo mundo, a doença não pega em Jesus, mas a saúde de Jesus pega na pessoa. E ela recebe aquilo que ele tem, impondo as mãos sobre cada um deles. Nesse dia onde Jesus cura a sogra de Pedro e depois cura esse monte de pessoas, é o que prepara o terreno, é o que prepara o cenário para o que vem a seguir. Existem pelo menos duas versões do que vai acontecer agora. Uma está em Mateus e a outra está em Lucas. Mateus fala bem resumidamente, Lucas fala com mais detalhes sobre como Jesus chamou os seus primeiros seguidores. Na versão de Mateus diz que Jesus estava andando do lado lá, nas margens do mar da Galileia, e viu dois homens, Pedro e André, pescando, e disse, sigam-me. E eles o seguiram. Diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Sempre que eu li isso na Bíblia, eu pensei, como que isso acontece? Você está no momento que alguém fala, vem comigo, e você vai? Né? Imediatamente, logo depois, e na mesma narrativa ele continua, indo adiante viu outros dois irmãos. Esses quatro são os mais famosos, né, dos discípulos de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Quando a gente lê isso, a gente pensa, será que foi exatamente assim? E claro que Mateus não está brincando, ele está escrevendo a verdade, mas é quando Lucas começa a dar detalhes que a coisa faz mais sentido, porque isso parece meio irreal, alguém te chamar e você ir imediatamente, e também às vezes parece até irresponsabilidade. Eles têm um trabalho com o pai deles, né? Talvez o pai esteja pensando, né? Quando eu morrer, os meus filhos têm um negócio, eles vão segurar aí, né? Ou quando eu ficar mais velho, eles vão manter o negócio da família. Algum dinheiro eles tinham ali na pescaria, e de repente eles falou, pai, valeu, um abraço, nós estamos abandonando o negócio da família e vamos seguir esse homem que a gente acabou de conhecer. Parece que não faz muito sentido. Mas é quando Lucas nos dá os detalhes, ele nos revela como e por que isso aconteceu. Na mesma narrativa.
Lucas vai explicar com mais detalhes. Ele fala assim, capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu falei que era isso que Jesus fazia? Ele ensinava. Ele pegava a palavra de Deus, colocava na vida das pessoas. E aí que começa, sua fé não começa com qualquer outra coisa, começa com informação. Não é assim em todas as religiões, não é assim em todas as denominações da igreja cristã, mas o cristianismo genuíno começa com informação. Se você está em qualquer religião, ou qualquer coisa parecida com religião, onde você não pode questionar, onde não é possível questionar, eu recomendo que você largue imediatamente, porque o evangelho, o cristianismo genuíno permite que você faça toda e qualquer pergunta, e com certeza tem respostas. Em algum momento você vai compreender exatamente qual é a sabedoria de Deus em relação a qualquer área da sua vida. E Jesus falava, começava com informação. O que está acontecendo? Que nesse momento ele está na praia ensinando. E as multidões estão chegando. E estão chegando cada vez mais perto. E daqui a pouco ele deu um passo para trás e não consegue mais ir para trás. Está sendo comprimido. E ele tem uma ideia. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Você já conhece essa história? Eles estão lavando as redes porque já pescaram. A Bíblia vai daqui a pouco mostrar para a gente, eles pescaram a noite toda, que era hora de pescar. Dependendo do lugar, dependendo da temperatura, né? Os peixes, a maioria dos pescadores sabem qual é a melhor água, se é água fria, água quente. Então, de noite a água ainda está esfriando, os peixes talvez subam mais, ou então desçam mais, eu não sei, mas é a maneira certa de lançar a rede, de jogar a rede, o horário certo, os pescadores sabiam. E eles tentaram a noite toda e não conseguiram. E depois de uma pesca frustrada, que não aconteceu, eles estão lavando as suas redes. E a Bíblia diz que Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Lembra que Jesus já teve algum contato com Simão? Talvez a Bíblia não fala, mas ele perguntou, posso entrar? Ou não, simplesmente entrou, né? Estou subindo aqui no seu barco, está Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Trouxe o barco para cá, as pessoas não querem se molhar, Jesus ganhou um pouco mais de espaço e ele consegue até aproveitar a acústica, né, que o mar acaba dando para a areia ali, para a praia, e falava, a Bíblia diz, ensinava o povo. Vê quantas vezes nós estamos lendo Jesus ensinando. Né? Ensinar é algo tão maravilhoso. Você ter algo que Deus deu a você e lançar na vida de outra pessoa. É o que Jesus estava fazendo. Então Lucas vai fornecer mais detalhes. E nesse momento, não apenas Simão Pedro está ouvindo Jesus ensinando, mas a Bíblia fala também que André, Tiago e João também estão ali ouvindo. E no final da mensagem, Jesus faz um apelo. Mas não é aquele apelo que a gente faz na igreja para que as pessoas venham à frente. É um convite. Vamos pescar? Jesus faz um simples convite para Simão Pedro, que aparentemente é a liderança ali daquele negócio, é ele que está mandando. E a Bíblia fala, tendo acabado de falar, disse a Simão. E preste atenção. Esse é um dos momentos que a gente precisa parar um pouquinho e olhar. Porque Jesus vai fazer um pedido inesperado. Mas ele vai pedir algo que Simão, Pedro, é capaz de fazer. Pode fazer. Não sei se ele quer, mas que ele pode, ele pode. Jesus não está convidando Simão a abandonar os seus pais, a abandonar o negócio da família. Jesus não está convidando Simão, larga tudo e vem comigo. Não, ainda não. Alguns pastores até exageram nisso, né? Falam, não, se você não largar tudo... Eu acho que Jesus dá um passo de cada vez com a gente. Aparentemente é o que ele está fazendo aqui. Jesus não está convidando Simão, né, a esquecer, largar tudo, mas ele está pedindo que ele o siga em algum nível. Jesus convida Pedro a dar um passo bem pequeno. É isso que eu queria que você guardasse hoje. A dar um passo bem pequeno e possível. Jesus pede algo a ele. Fala assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus falou, vamos afastar um pouco mais o barco. E a todos ele disse assim, lancem as redes para a pesca. Quem está ouvindo Jesus pensa, ele deve estar desinformado. Ele deve estar só querendo ver, né, o que vai dar, porque todo mundo sabe que isso não é hora de pescar. Especialmente os pescadores sabiam muito bem disso.
Mas Jesus está pedindo algo que Pedro pode fazer, algo muito simples, a não ser pelo fato de que eles acabaram de limpar todas as suas redes. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Frequentemente Jesus nos pede coisas que são fáceis de fazer, mas que dão algum trabalho. E que vão fazer a gente muitas vezes ser tentado a questionar, será que eu preciso realmente fazer isso? E Simão responde, mestre. Eu marquei mestre para que você soubesse, nesse momento, Simão não conhece quem Jesus é. E ele usa um termo respeitoso, mas que apenas significa, eu acredito que você é um rabi, eu acredito que você é um professor, eu acredito que você ensina muito bem. Mas a gente se esforçou a noite inteira. Pedro estava sendo tentado do mesmo jeito que eu e você somos. Eu tenho algum conhecimento, eu sei alguma coisa, eu tenho a minha experiência. E com base na minha experiência, eu tenho um argumento. Jesus, a gente se esforçou a noite inteira, que é a hora certa de pegar. Ou seja, a noite inteira significa nós estamos muito cansados. E a gente não queria ter que sujar as nossas redes outra vez para depois limpá-las outra vez. Perceba o discurso de Pedro. E ele termina, e não pegamos nada. Não apenas o esforço foi muito grande, não teve resultado nenhum. Que frustração. E é como se ele estivesse dizendo para Jesus, Jesus, a hora de pescar já passou. E se eu me lembro bem, você é carpinteiro. Ou seja, eu não sei o quanto que você entende de pesca, mas eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas eu acho que eu sei mais do que você. Nada disso, está sendo explícito, mas talvez esteja nas entrelinhas do que Pedro está falando. E Pedro está pensando, você atraiu, Jesus, uma multidão tão grande que agora vai assistir. Está todo mundo olhando para o que eu vou fazer. Eu não sei. Mas olha como termina a frase de Pedro. Esforçamos-nos, noite inteira, pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso. E o Senhor curou minha sogra. Eu acho que talvez eu lhe deva alguma coisa. Não faz sentido nenhum para mim. Eu não sei quanto que isso vai me custar, mas vai me custar alguma coisa, vai me custar tempo, vai me custar algum dinheiro. Mas tudo bem, Jesus, porque é você que está me pedindo, vou lançar as redes. Pensa nisso só por um instante. Esse é um dos momentos mais importantes dessa manhã para mim e para você. Pedro, e eu já falei isso outras vezes, João, André, Tiago, especialmente Pedro, não fazia ideia do que essa decisão significaria. Ele não sabe o que estava em jogo nessa decisão. Eles não faziam a menor ideia de que uma decisão tão pequena poderia causar algo tão imenso. Se Pedro diz, desculpa Jesus, gostei muito da sua mensagem, mas eu não vou pescar mais hoje. Pedro e os outros possivelmente seriam pescadores anônimos, esquecidos na história. Talvez eu e você nunca ouvíssemos falar deles. Pedro jamais poderia imaginar isso daqui. Não sei se você conhece esse lugar. Aqui é uma vista a partir da Praça do Vaticano, da grande Basílica de São Pedro, que talvez seja, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu gosto muito de paisagens naturais, eu não sou um grande fã das obras arquitetônicas, mas essa daqui é alguma coisa de tirar o fôlego. Não sei se você já teve a oportunidade de vê-la de perto, eu tive uma vez uma oportunidade, e a beleza é impressionante. O lado de fora já deixa você impressionado, o lado de dentro, que você não faz ideia. Eu tive a oportunidade de ir lá, na verdade essa próxima foto foi eu mesmo que tirei. E eu lembro de ter uma vontade imensa de deitar no chão, ninguém ia gostar da ideia. Mas eu podia dar desculpa, eu não falo a sua língua, alguma coisa do tipo, né? E eu lembro de, junto com a minha esposa, estavam nós dois, observar. E eu, sinceramente, eu não sei como alguém seria capaz de fazer algo assim hoje. Quanto mais no início do século XVI, em 1500 alguma coisa, quando essa basílica foi construída, e eles demoraram 120 anos para construir. Pense você o que você quiser pensar sobre a Igreja Católica ou sobre uma igreja como essa. Eu queria apenas que você entendesse o seguinte, essa é a Basílica de São Pedro. A influência dele mundial é incontestável.
Possivelmente, alguns vão dizer que o corpo de Simão Pedro está sepultado numa capela logo ali. Foi construído, essa é a parte que eu acho mais interessante. Como eu disse para você, eu tive a oportunidade de tirar essa foto e eu estava procurando ela para mostrar a você, enquanto eu procurava outra. Porque essa basílica, ela está construída justamente quase que em frente a um lugar chamado Circo de Nero. E eu fui procurar uma foto para mostrar para você, você não encontra uma foto que realmente revele o que era. Porque são ruínas, você não tem mais quase nada. Não tem muita expressão. Eu achei interessante, porque essa beleza dessa igreja está justamente no lugar onde cristãos eram sacrificados, onde os imperadores faziam as maiores barbaridades que você puder imaginar. Colocavam peles de animais sobre cristãos, amarravam eles e davam para os animais para a alegria do povo, apenas para o povo assistir, cristãos sendo devorados. Colocavam fogo nos cristãos para servir de tocha, para iluminar o caminho dos imperadores. Coisas do tipo e coisas muito piores, onde possivelmente o próprio Pedro e o apóstolo Paulo foram executados, possivelmente nessa mesma área. E ali está Pedro, no seu barco, ouvindo Jesus falar para o povo. Pedro não fazia a menor ideia de o quanto a sua própria vida, ele é só um pescador, de o quanto que a sua própria vida e o que ele fez e o que ele falou seriam relevantes por toda a eternidade. Pedro não podia imaginar o impacto que ele causaria por gerações e gerações, a milhares e milhares e milhões e bilhões de pessoas por milhares e milhares de anos. Eu acho que a única coisa que Pedro devia estar pensando naquele momento é: poxa vida, vai dar uma trabalheira isso. Tem que pescar de novo agora, vai me custar tempo, vai me custar dinheiro. As pessoas vão achar que eu sou maluco. Talvez até perca parte da minha clientela. Talvez seja o máximo que passasse pela cabeça de Pedro. Ele não fazia ideia do que estava em jogo. Uma simples decisão. E não era Jesus dizendo: siga-me, larga tudo e siga-me, não. Não era abandone tudo e venha comigo, não. Era apenas: Pedro, vamos pescar juntos? É só isso que eu estou pedindo, nada além disso. Queria que você me levasse para pescar junto com você. E Pedro, eu sei que isso não faz sentido, eu sei que não é a hora, eu sei que não é o momento, eu sei que não se encaixa no seu horário, no modelo com o qual você se acostumou. Mas Pedro, confie em mim. Pedro, será que você pode confiar em mim? Você me ouviu pregando, você me viu curando. Eu te pergunto, você consegue confiar em mim para algo extremamente simples? E agora vem a minha observação, a você que está me ouvindo, a você que está vendo pela internet. Porque tem algo que eu sei sobre você, tem algo que eu tenho convicção a teu respeito. É que você também não faz a menor ideia do que está em jogo na sua decisão de dar o próximo passo em obediência à palavra de Deus. De dar o próximo passo que pode ser extremamente simples e pequeno, mas talvez dê trabalho, dê algum trabalho a você. O próximo passo que é simplesmente dizer sim para aquilo que Deus, que quer que seja, que Deus esteja pedindo para você fazer agora. Eu também não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que vai significar o próximo passo que Deus vai pedir que eu dê. Nós não temos ideia do que pode acontecer como resultado de apenas darmos mais um passo em obediência a Jesus. Nós não sabemos tudo o que vai acontecer daqui a alguns anos, ou décadas, ou milênios. E não apenas você não sabe o que está em jogo, você não sabe quem está em jogo. Você não sabe quem são as pessoas que jamais farão parte da sua vida, porque você disse não a algo que Deus convidou você a fazer. Você não sabe que relacionamentos você jamais terá como resultado de dizer: eu não posso, eu não quero, eu não vou. Há um passo simples que Deus está pedindo a você, seja ele qual for. Você não sabe a companhia que você vai perder. Você não sabe a alegria da qual você jamais vai participar, porque disse não ao próximo passo simples que Deus tinha para você. Eu acho que essa mensagem tem tudo a ver com pessoas que dizem assim: está tudo bem na minha vida, está tudo tranquilo, está tudo funcionando bem, está tudo sob controle,
mas ainda assim você se sente entediado. Tem alguma coisa acontecendo e você não sabe explicar. O seu cristianismo não é ruim, mas de repente ele ficou chato. Você não está compreendendo por que a vida estagnou e você se tornou apenas um frequentador e você se tornou apenas um ouvinte, mas a vida parece que perdeu cor e perdeu vida. E de vez em quando, você é convidado, de vez em quando, eu tenho certeza que você pode me corrigir se eu estiver errado, você é convidado a sair de vez em quando da sua zona de conforto, mas você consegue arrumar as mais variadas justificativas para não aceitar esse convite, para dizer não. E você não faz ideia do que poderia acontecer se você decidisse: eu vou fazer algo desconfortável. Vai me dar trabalho, mas eu vou. Eu tenho ótimas desculpas, e você também. Eu já lavei as minhas redes, já está secando. Eu não quero inventar nada agora. Eu não tenho tempo. Eu só tenho esse dia para descansar. Eu acho que eu não sou capaz. Eu queria, mas não. Vai me dar trabalho, vai mexer na minha agenda, vai mexer no meu estilo de vida. E a gente tem as nossas boas justificativas, mas você não faz ideia do que significaria dizer sim. Voltando para a nossa história, a Bíblia fala que quando Pedro diz isso: eu vou fazer, ele ainda não fez, mas quando o fizeram, não quando disseram que iam fazer, não quando apenas acreditaram, mas quando fizeram algo, tiveram uma prática. Isso é importante, porque agora sim a fé desses homens se encontrou com a fidelidade de Jesus. E quando a sua fé, a sua confiança, a sua crença se une, se encontra com a fidelidade de Cristo, tudo muda na sua vida. E a Bíblia fala que algo fantástico aconteceu. Eles pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos na pior hora do dia para pescar, a ponto de começarem a afundar. Algo fantástico e milagroso está acontecendo. Versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, gritou: estamos ricos! Nós não vamos precisar trabalhar por meses. E imediatamente Pedro ofereceu a Jesus um contrato de 7 anos e 30% de sociedade na empresa, com 3 anos de garantia de não concorrência após a rescisão do contrato por ambas as partes. Tem gente pensando: meu Deus, eu preciso ler minha Bíblia. Não, gente, isso não está na Bíblia. Foi eu que inventei. Na verdade, a reação de Simão Pedro não tem nada a ver com a pescaria. Na verdade, tem como base o que aconteceu, o milagre aconteceu. Mas Pedro fez o que talvez eu e você faríamos. Pedro tem um momento de clareza. Até então, Jesus era um professor, era um mestre, mas agora chega, Pedro chama ele de Senhor. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e disse: afaste-se de mim, afasta-te de mim, Senhor. Um título de autoridade, um título de propriedade. Por que Pedro está dizendo: afasta-te de mim, Senhor? Ele diz: porque eu sou um homem pecador. Pedro tem noção de que Jesus não é apenas um milagreiro, Jesus não é apenas um mestre. Pedro reconhece que Jesus é realmente da parte de Deus. E Jesus, a gente pode estar a centímetros de distância, mas definitivamente a gente não tem nada a ver um com o outro. Eu sou um homem pecador. Pedro está apenas dando voz ao que todo o povo acreditava, ao que todo mundo acreditava. O que todo mundo acreditava? Deus se afasta de pecadores. Deus não se aproxima de pecadores. E ele percebe que Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um professor. Ele percebe que Jesus é alguém muito próximo de Deus. E Deus não se aproxima de pecadores. Afinal de contas, foi isso que os nossos líderes religiosos do templo lá de Pedro sempre
nos ensinaram sempre, os líderes sempre se distanciaram de pecadores, sempre se afastaram dos pecadores e deixaram bem claro que era isso, que é ser santo. Mas Jesus vem para reverter isso completamente. Ele vem para estabelecer um novo relacionamento entre Deus e o homem. E ser pecador não era um impedimento, na verdade era um pré-requisito. Jesus, eu não sou digno de estar na sua presença. Porque ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu e os sócios de Simão. Mas olha o que Jesus diz. E essa frase de Jesus é repetida com frequência, especialmente quando eles estão na água. Não tenham medo, ou não tenha medo. Jesus está dizendo a Simão. Agora que você já me viu curando as pessoas, agora que você já me viu controlando as forças da natureza, Pedro, não há nada a temer se você estiver comigo. E eu acho que nesse momento Jesus abriu um sorriso que a gente nunca viu em nenhuma imagem, em nenhuma foto, em nenhuma pintura. Mas ele deve ter aberto um sorrisão e falou: eu tenho um plano para vocês, de agora em diante. Com um sorrisão ele falou: você será pescador de homens. Ou seja, de agora em diante vocês vão pescar pessoas. Vamos mudar o mundo juntos. O convite que Jesus está fazendo. E então eles arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo. E esses homens, esses 4 homens, mais tarde, iriam morrer sem nada. Inclusive sem nenhum arrependimento. Eles deixaram tudo e o seguiram. E eu acho que eu e você faríamos a mesma coisa. Eu o seguiria, você o seguiria, se Jesus tivesse feito algo assim para você. E é interessante que se você pudesse chegar lá, ou algum momento que você for conversar com Pedro lá no céu, né? Se você pudesse conversar com Pedro, você fala: Pedro, que experiência sensacional. Se Jesus tivesse feito isso também, para mim, um milagre desse tamanho, com certeza eu imediatamente largaria tudo e seguiria Jesus. Com certeza nada me impediria. Eu acho que Pedro responderia para você assim: sério? Precisaria de algo assim? Para você começar a segui-lo? Sim, Jesus fez algo maravilhoso para mim e eu o segui. Mas o que ele fez para mim naquela manhã, no final daquela manhã, com aquela pescaria, não chega aos pés do que ele fez por você. Você sabe o que ele fez por você? E Pedro vai continuar falando: você deveria saber, porque eu ditei uma carta para você. Logo em seguida, e Pedro realmente escreve, não ele propriamente talvez, como eu disse a você, João Marcos, mas mais tarde você vai ver Pedro escrevendo 2 cartas, não apenas uma. E ele está perguntando a mim e a você hoje: você leu as minhas cartas? Eu escrevi para você, eu escrevi para a igreja. Pedro que aprendeu com Jesus a dar um passo de cada vez, no seu caminhar, né, no seu progresso de real compromisso. Ele não começa largando tudo, se comprometendo por inteiro, mas ele dá um passo. Jesus mostrou tudo, Jesus deu bastante informação, Jesus disse como é que é, e agora fala: vamos fazer algo muito simples, lança as suas redes e confie em mim para algo pequeno, algo que você consegue fazer. E é Pedro quem escreve cartas aos cristãos do primeiro século, e aqueles cristãos consideraram as suas cartas tão importantes e tão valorosas, que copiaram meticulosamente, palavra por palavra, com todo cuidado. E se você tem uma Bíblia hoje, você tem cartas que Pedro escreveu a você. E você, se estudá-las, você vai ver que ele fala do mesmo assunto o tempo todo. E ele fala no capítulo 2, verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele fez para mim uma pescaria maravilhosa, mas olha o que ele fez por você. Ele não cometeu pecado algum,
e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro agora está citando o profeta Isaías. Quando insultado, e ele pode falar, eu vi isso. Eu vi quando Judas o traiu, deu um beijo, os soldados chegaram, e Jesus poderia com uma palavra acabar com tudo. Mas ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se. Ninguém entendeu isso, ninguém consegue compreender como ele fazia isso sendo tão poderoso. Entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está dizendo para mim e para você, eu vi isso com meus próprios olhos. Ele poderia te perguntar, você já viu uma crucificação? Você já viu de perto o que significa? Você já sentiu o cheiro? Você já percebeu? Você já ouviu os gritos de um homem adulto que está perdendo a sua vida na pior tortura de todos os tempos? Pescaria? Olha o que ele fez por você. E ele termina o seu discurso dizendo, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre a cruz, sobre o madeiro, a fim de que, isso é sensacional, morrêssemos para os pecados. Até hoje Pedro achava, né, naquele barco, que ele estava morto por causa do pecado, e não tinha a menor condição de se aproximar de Deus, mas por causa de Jesus, Pedro agora sabe, depois da cruz, depois da ressurreição, que nós morremos para os pecados, e por causa de Jesus nós podemos viver para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. E ao invés de mortos e separados de Deus, agora eu e você estamos mortos e separados do poder do pecado. E Ele nos convida a viver para a justiça. Podemos viver vidas que refletem a retidão, a bondade e o amor de Deus pelas pessoas. Glória a Deus. Por suas pisaduras, por suas feridas vocês foram sarados. Ele diz para nós, você foi restaurado e justificado diante de Deus. Uma grande pescaria? Sim, foi muito legal, mas não foi nada. Render-se à crucificação. Entregar-se inocente em favor de tantos culpados, isso é grande. Isso é grande demais. E Pedro nos diria, nós que estamos do outro lado dessa história, nós que estamos 2000 anos depois, você está brincando? Ele me deu peixes, isso não é nada, Ele deu vida a você. Se Ele está te convidando a segui-lo, siga-o. Imediatamente, não pense duas vezes. Se Ele está te convidando a dar mais um passo, dê esse passo. Quando um simples ato de confiança de Pedro se encontra com a fidelidade de Jesus, tudo muda, e ele não fazia ideia do quanto isso significar. E eu acho que é assim que Jesus faz até hoje. Ele não vai começar te pedindo alguma coisa difícil. Ele não vai começar te pedindo que você entregue tudo e tenha um compromisso tão profundo. Eu acho que você não está pronto, nem eu. Mas Ele está te convidando a dar mais um passo, a dar um pequeno passo. Então eu preciso perguntar a você nessa manhã, qual é o seu próximo passo? Para algumas pessoas é muito simples, você sabe que não dá mais para viver sem Jesus. Tem algo dentro de você que fala isso. Talvez seja começar uma vida com Cristo. Para outros seja, talvez, recomeçar a sua vida com Cristo. Recomeçar a sua vida com Deus. Chega de ficar longe, eu quero me aproximar mais uma vez. Para outras pessoas é fazer algo muito difícil, desconfortável, que é lançar luz sobre o que está errado na sua vida e contar para alguém, e revelar e fazer confissão. Porque por mais difícil e mais doloroso que seja, é o único caminho para que você seja finalmente livre. Para outros seja, quem sabe, reconciliar um relacionamento que está quebrado. Você tem um relacionamento que está doente, está defeituoso, está estranho, e você prefere nem pensar nele. Mas quando você vai orar, quando você vem à igreja, você lembra, o que adianta eu adorar, levantar as minhas mãos? O que adianta eu trazer a minha oferta de amor a Deus, se Ele me pede para, antes de fazer isso, me reconciliar com o meu irmão? Tem alguma coisa que não está legal ali, você não sabe o que é. Mas é o próximo passo que já era para ter sido dado. Para alguns é pureza moral. Você está vivendo uma vida com base nos padrões desse mundo, como o mundo entende sexo.
como o mundo entende, e a depravação está cada vez mais absurda. Quantos de nós frequentamos a igreja, somos de Jesus, amamos Ele, sofremos nessa parte, e muitas vezes nos entregamos a esse sistema. E você não está feliz, com certeza você não está. Você pode estar até se divertindo de vez em quando, mas você sabe que aquilo não está fazendo nenhum bem a você. É um pastor que eu gosto muito, que ele sugere aos jovens que em algum momento da sua vida façam uma folga de 1 ano de namoro. Não vou namorar durante 1 ano. Por quê? Porque isso ajusta algumas coisas na nossa vida. A não ter relacionamentos que vão tirar você do foco. Eu acho que é uma ótima ideia de vez em quando. Para outros talvez seja simplesmente começar a servir a Deus, começar a servir a igreja, começar a servir o próximo. Para outros seja começar a ofertar e confiar, né, que Deus realmente é quem me sustenta. Ser um contribuinte na obra de Deus, na causa de Deus, percentualmente, consistentemente, se desapegar de coisas, se tornar cada vez mais generoso, porque esse é o coração de Jesus. Seja qual for, ouça, seja qual for o próximo passo. Ele está pedindo algo de você, seja qual for, você não sabe o que está em jogo. Você não sabe o que essa pequena decisão vai produzir, vai gerar e vai resultar na sua vida. Pedro não sabia. Seus amigos também não. Você não sabe o que pode acontecer como resultado de apenas dizer sim. Olhe para mim um minuto. Se você soubesse que é Jesus que está falando com você, te pedindo algo como ele pediu a Pedro aquele dia. O que está em jogo? Você não faz ideia. Eu mostrei uma igreja linda. Isso não é nada em relação ao legado que Pedro deixa para nós. Meu Deus, como eu sou grato por Simão Pedro. A gente não faz ideia. Mas ele tinha uma decisão a tomar lá atrás. Ele podia escolher. O pessoal do louvor pode vir. Ele não fazia a menor ideia. Você sabe o que pode acontecer? Não, você não sabe. Mas ouça, e essa é a frase que eu quero que fique marcada no seu coração. Quando a gente faz esse convite, qual é o seu próximo passo? Porque você não sabe o que está em jogo. Eu digo para você, você não pode perder o que o Deus Pai preparou para você. Você não pode perder o caminho que Ele desenhou para você. E mais 1 minuto eu vou pedir para você ficar de pé, então se ajeita na cadeira, que eu sei que você vai querer se espreguiçar. E nós vamos cantar uma canção. E se você sabe, preste atenção, se você sabe qual é o seu próximo passo, e você está pronto para dar o seu próximo passo, você lembra o que Simão Pedro fala? A Bíblia diz, Jesus, porque você falou, eu vou fazer. E o próximo versículo diz, e tendo feito. Então, meu convite a você não é, diga assim, eu vou tomar o próximo passo. Não, eu estou tomando o próximo passo. Eu estou dando agora o meu próximo passo. Enquanto a gente estiver cantando, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você diz, eu não quero nem saber quem está olhando, eu vou fazer isso corajosamente, eu vou tomar esse próximo passo. Você pode ficar de pé nesse momento? Há uma canção que eu gostei muito, que a gente ensinou há pouco tempo atrás, que fala de uma graça incalculável. E meu desejo é que nessa manhã você corra na direção do que Deus tem para você. Enquanto eu estiver cantando, se você diz, eu não me importo, eu vou fazer disso um ato público, eu não quero saber, mas eu preciso mudar. E tem tanta coisa. Qualquer que seja o próximo passo. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente numa disposição, enquanto a gente canta essa canção. Eu vou fazer só uma oração antes da gente ir embora e é só isso. É contigo, com a ajuda de Deus, não tenha dúvida, Ele vai ajudar você. Amém? Glória a Deus.